Olá, esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Manejo e Análise de Dados em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Esse segundo vídeo é sobre a atividade prática para utilização e extração de dados nas bases do DataSource, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Tabuin no nosso computador. E para tanto, nós vamos colocar aqui, né? Pode ser no Google ou no próprio navegador, DataSource Tabuin, né? E aqui ele, né, já vai te dar essa página, tá? E aqui você vai vir em serviços. Quando você chegar em serviços, você vai em transferências, download de arquivos. E aqui ele vai te dar, ó, download do Tabuin, Tabunet, tá? Aí vocês vão baixar essa última versão aqui, ó, tab415.zip. Como vocês podem ver, é um arquivo zipado, né? E aí quando a gente baixar, tô fazendo download, aqui tá como 1 porque eu já fiz download desse arquivo no meu computador, né? Então, terminou o download, vocês abrem o arquivo zipado e aí vocês colocam aqui, ó, extrair para, tá? E aí vocês selecionam onde no computador de vocês que vocês querem guardar, né, desejam guardar esses dados. Então, eu vou colocar aqui o meu na área de trabalho, aqui no caso, doutorado, né, milhões de coisas aqui, disciplina, manejo e análise de dados. Já tem uma pasta aqui DataSource, tá vendo? E aqui nessa pasta DataSource eu vou fazer uma nova pasta. Então eu vou colocar exatamente esse nome da pasta aqui, ó, tab415. Então eu quero extrair esses dados para esse tab415. E aí eu clico em OK. Eu coloquei aqui, mas vocês podem colocar onde vocês quiserem, tá? Então nós já baixamos o Tabuin aqui para o nosso programa, tá? Para o nosso computador. E aí, aqui, né, já tá aqui na pasta, então tab 415, e aqui já tem todos aqueles arquivos. O ícone que nós vamos utilizar para poder manipular os dados e visualizar vai ser esse aqui, ó, Tabuin 415. Então, se vocês clicarem 2 vezes, ele vai estar aberto aqui, normal. Então, não precisa de instalar um programa. Na verdade, você fez um download de um arquivo que você vai utilizar, tá? Então, instalou o Tabuin, primeiro passo já está feito. O segundo passo é a extração de dados do DataSource, tá? E aí, para isso, o professor Mário, ele mandou para vocês o exercício do DataSource que vocês têm que fazer, né? Vou subir aqui para a gente ver. Então, o primeiro dado que a gente vai extrair do DataSource é em relação aos dados demográficos, tá? Então, para a gente responder a seguinte pergunta: qual a população total das macro-regiões de saúde de Minas Gerais no ano de 2008 a 2012? Então, para isso, nós vamos no Tabnet, informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, população residente, censo, Minas Gerais. E aí, vou fazer assim, que eu acho que fica mais fácil para vocês irem acompanhando, tá? Então, o DataSource está aqui. Então, nós vamos vir aqui, ó. Primeira coisa, Tabnet, informações de saúde, né? Então, vamos clicar aqui, ó, Tabnet, informações de saúde. Em seguida, nós vamos para as variáveis demográficas e socioeconômicas. Então, aqui, ó, demográficas e socioeconômicas. Só clicar aqui. Em seguida, população residente, ó. Percebe que tá aqui. Então, já tem o passo a passo. Aí você vai clicar em censos, contagens e projeções intercensitárias, que é esse daqui, ó. Censos, contagem e projeções intercensitárias. Aí eu vou abrir aqui só para vocês verem. Então aqui a gente pode selecionar a região que a gente quer. Se a gente quer só um estado, basta clicar no mapa. Se a gente quer o Brasil todo, aqui a gente abaixa aqui e consegue, ó, Brasil por região, Brasil por município, tá vendo? Nesse caso, eu vou fazer como o exemplo que ele deu na aula em relação a Minas Gerais, tá? Minas Gerais. E aí, vamos voltar aqui ao nosso tutorial. Então, na linha, a gente vai selecionar macro-região de saúde. Na coluna, nós vamos selecionar o ano.
E aí, para selecionar o ano, vocês podem ir baixando aqui, o ano apareceu, ou vocês podem clicar em qualquer lugar e digitar a letra A no teclado, que o ano já vai aparecer, tá? E em conteúdo, que é essa segunda aqui, população residente, e aí nós queremos para o ano 2008 a 2012, tá? Então, nós vamos selecionar aqui os anos de 2008 a 2012. Para selecionar o intervalo, é só a gente apertar a tecla Shift do computador. 2012 já está selecionado, apertando o Shift a gente seleciona 2008. Então, ele selecionou esse intervalo, tá? E aí, a gente vai abaixar aqui e clicar em Mostra, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa tabela, tá vendo? Ele está mostrando a população residente nas macro-regiões de saúde por ano, tá? E aí é sempre bom a gente conferir o título da nossa tabela, porque às vezes a gente pede para o programa fazer um comando errado, né? De forma errada, ou né, o que a gente, às vezes tem uma saída que a gente não quer. Então, população residente por ano, segundo macro-região de saúde, do ano de 2008 a 2012. Isso mesmo que a gente queria. Aí aqui vocês vão fazer aqui, ó, uma cópia para TabWin, tá? E aqui ele já salvou aqui para mim, igual estava acontecendo na aula, não sei se vocês lembram, como um arquivo com um nome aleatório, né? Então, como que eu faço? Eu sempre coloco aqui, ó, mostrar na pasta, vou renomear esse arquivo, aí aqui, como primeira é população, vou colocar aqui POP, tá? Tab. E aí, o que eu já vou fazer? É porque aqui eu já tenho um POP que eu fui fazendo, tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo, vou recortar ele e vou jogar ele lá para minha pasta do DataSUS, tá? Vou fazer uma pasta aqui nova com dados. Então aquele primeiro mapa ali, POP, ele já tá aqui com os dados. Eu vou só tirar esse 2 aqui, porque lá ele não aceitou porque já tinha um POP, tá? Então, a população a gente já salvou em formato TabWin para a gente poder trabalhar depois, tá? Vamos para a segunda etapa. O segundo tópico é para a gente baixar os dados socioeconômicos. Então, qual a taxa de analfabetismo das populações das macro-regiões de saúde de Minas Gerais no ano de 2010, tá? Então, nós vamos em Tabnet, vou minimizar aqui também para ficar mais fácil. E aqui, gente, para voltar, como que a gente faz? Vem aqui, ó, informações de saúde, tá? Aí a gente volta aqui para o nosso Tabnet, certo? Então, informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, ó, passo a passo. Aí a gente vem educação, tá? Taxa de analfabetismo. E aí você, mais uma vez, seleciona onde você quer. Tô selecionando aqui para Minas Gerais, tá? Na linha, nós vamos selecionar aqui, ó, macro região de saúde. Na coluna, nós vamos colocar o ano, tá? E no conteúdo, a taxa de analfabetismo. A taxa de analfabetismo ele só tem disponível alguns anos, porque tem que coincidir com o censo. Então, nesse caso, a gente só tem para 2010, tá? Então, nós vamos baixar aqui 2010. E aí, mais uma vez, vou aumentar aqui só para ficar mais fácil para visualizar, mostra. Então, aqui a gente tem também, ó, taxa de analfabetismo em 2010, né, por macro-região. Então, nós vamos fazer aqui, ó, cópia para TabWin. Aí, mais uma vez, um arquivo, né, doido. Então, a gente vem e mostra na pasta. Vou recortar ele daqui e vou colocar ele na minha pasta de dados, tá? Colo ele aqui. Só que eu preciso saber que arquivo que é esse, né? Então, nós vamos renomear também. E aí, a gente vai colocar analfa, beleza? Então, a gente já tem aqui duas tabelas. Em seguida, nós vamos fazer o passo 3 do nosso exercício, que é em relação a dados de mortalidade. Então, qual o número total de óbitos das macro-regiões de saúde de Minas Gerais no ano de 2008 a 2012? Então, nós vamos trabalhar agora com dado de mortalidade. Então, para isso, nós vamos voltar aqui, ó, informações de saúde. Como a gente está trabalhando com mortalidade,
a gente tem que vir aqui, ó, estatísticas vitais. Então, volta das informações, estatísticas vitais, tá? Aí a gente vai selecionar aqui, ó, mortalidade 1996 a 2006, tá? Pela CID-10. Mortalidade geral. E vamos selecionar aqui também o mapa de Minas Gerais, tá? Na linha, a gente vai colocar macro-região de saúde. Na coluna, nós vamos colocar ano do óbito, tá? E óbitos por residência. E aí nós vamos selecionar os mesmos períodos que a gente calculou a população, tá? Para coincidir e deixar a gente fazer a análise. Então, seleciono 2008, aperto o Shift e seleciono 2012. Então, o intervalo, né, ele tá aqui selecionado, certo? E aí é só baixar tudo, né? E vem mostra. E aí a gente tem o quantitativo, né, de óbitos pelo local de residência, segundo as macros de saúde de 2008 a 2012. Então é só a gente vir aqui, ó, tá? Cópia para TabWin. Mais uma vez, vai baixar o arquivo aqui pra gente. A gente vem mostra na pasta, recorta ele aqui, cola na minha pasta de dados. Aí, esse aqui é o de mortalidade, né? Óbitos. Então, nós vamos renomear ele para OB, certo? Então, vamos para a nossa quarta etapa do exercício. Na quarta etapa, a gente quer saber qual o número de médicos da Estratégia de Saúde da Família nas macros regiões de saúde de Minas Gerais, em dezembro dos anos de 2008 a 2012. Porque dezembro, gente, cada mês a gente tem um quantitativo de profissionais. E aí, se a gente selecionar todos os meses, a gente vai estar somando os profissionais que tiveram naquela unidade nos meses. Então, vamos supor, em janeiro tinha 2, em fevereiro tinha 2. Então, sempre teve 2 médicos, só que se a gente selecionar tudo, o programa vai somar aquilo. Então, vai falar vai falar com a gente que teve 4 médicos, só que na verdade teve só 2, tá? Então, por isso que a gente vai selecionar só os dezembros. E aí, para isso, a gente vai vir informações de saúde, rede assistencial, tá? Mais uma vez, vou diminuir aqui para ficar mais fácil para visualizar e a gente acompanhando, tá? Então, volto aqui, informações de saúde. Voltei informações de saúde, a gente vem aqui, ó, rede assistencial, tá? Aí a gente vem aqui, ó, CNES, recursos humanos. A partir de agosto de 2012, ocupações da CBO 2012. E aí a gente vem em profissionais e mais uma vez seleciona o nosso mapa de Minas Gerais, tá? Na linha, nós vamos deixar a macro região de saúde, igual a gente estava fazendo. Na coluna, a gente vai colocar o ano, o mês de competência. E no conteúdo, deixa a quantidade mesmo, tá? E aí, como eu falei com vocês, nós vamos selecionar o dezembro de 2012 e dezembro de 2011, dezembro de 2010, dezembro de 2009, para não acontecer aquilo que eu falei com vocês de somar, tá? Para isso, então, a gente vai usar a tecla Shift, ó, a tecla Ctrl, tá? Então, deixa eu achar aqui 2012. Então, ó, 2012. Dezembro. Aperta o Ctrl e vem aqui, ó. Dezembro de 2012. Continua com o Ctrl apertado. Dezembro de 2011. Dezembro de 2010. Dezembro de 2009. E dezembro de... Dezembro de 2008, tá? E aqui tá certinho. E aí, a gente clica em mostra, tá? Mentira, gente, não clique em mostra, porque aqui tá os profissionais total, só que a gente quer só os médicos da saúde da família, né? Então, volta. E aqui a gente vai em seleções disponíveis, tá vendo? Aí aqui em seleções disponíveis, a gente tem que vir aqui em médicos. Aí todas as categorias, não, a gente vai querer os médicos da estratégia de saúde da família, tá? Aí sim, mostra. Aí a gente tem os médicos
da Estratégia de Saúde da Família em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Fevereiro de 2019 aqui veio errado, tá? Vou voltar lá para consertar. Então, fevereiro de 2009 eu não quero. Vamos ver se o resto manteve. Ó, selecionar dezembro de 2012, 2011, 2009, 2008, certinho. Então, médicos, médico de saúde da família, mostra. Agora deu certinho, aleluia, né? Então, cópia para tabuin. Aí aqui, mostra na pasta, recortar. Ops, tudo. Recortar, dados, colar. Aí esse aqui, não lembro que nome que a gente pôs, mas vamos colocar que é prof, né? Que é de profissionais de saúde da família. Eu não lembro se era esse nome exatamente, tá? Então vamos aqui. É MED. Então vou voltar lá só para deixar certinho, tá? Dados, renomear, MED, tá? Agora nós vamos para o nosso quinto item aqui, tá? Então, cobertura do SEAB. Qual o número de pessoas cadastradas na Estratégia da Família nas macro-regiões de Minas Gerais de dezembro de 2008 a 2012? Então, informações de saúde, assistência de saúde, atenção básica e saúde da família. Eu vou fazendo de uma vez para não ficar cansativo, tá? Então, a gente volta aqui, ó, informações de saúde, e a gente vem. Tabnet, informações de saúde, assistência à saúde, tá? E a gente vem aqui, ó, atenção básica, saúde da família, e a gente vem aqui, ó, cadastramento familiar, tá? E seleciona Minas Gerais. Selecionou Minas Gerais, a gente vai querer na linha macro-região de saúde, na coluna ano, no conteúdo número de pessoas, aqui tá o número de famílias, tá vendo? Muda pelo número de pessoas. E a gente vai procurar os períodos disponíveis, de dezembro de 2008 a dezembro de 2012, tá? Então, dezembro de 2008 a dezembro de 2012. Aqui vocês podem selecionar com a tecla Shift, porque tá perto, né, os meses, ok? E aí a gente vem aqui, ó, mostra. Então, a gente tem aqui os dados da população cadastrada, né, pelo SEAB nesses anos. E aí a gente vem, cópia para tabuin, mais uma vez, mostra na pasta, recortar, cola na nossa pasta de dados e, se não me engano, renomeia para CAD, certo? E os nossos dados estão extraídos, né, com sucesso. Em seguida, qual que é a próxima etapa do exercício, que é a parte B? Nós vamos calcular os indicadores, tá? Então, para a gente calcular os indicadores, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora usar o tabuin que a gente baixou, lembra? Então, a gente vai vir aqui, ó, em DataSUS, tab 415, vamos abrir aqui, ó, tabuin 415. Então, vem arquivo, abrir tabela, tá? Tem esse segundo ícone aqui faz a mesma coisa, tá? E aí eu vou achar onde eu salvei os meus dados, tá aqui na pasta dados, tá vendo? Então a gente vai abrir a população, POP. Então aqui tá aberto, tá? E aí a gente vai renomear esse 2008, 2009, 2010. Porque esse 2008, 2009, 2010, eu não sei se é população, se é o óbito, né? Então, para eu saber depois o que é, eu tenho que renomear. Basta você clicar com o botão direito em cima de 2008, que ele vai te dar a opção de modificar. Então, a gente vem POP 2008. Outra forma de fazer, quadro, cabeçalho das colunas, 2009, ok. Aí a gente muda para POP 2009, tá? Acho mais fácil fazer com o botão direito, mas aí fica a critério do freguês. POP 2010, POP 2011, POP 2012 e assim por diante, tá?
E aí a gente vai acrescentar aqui um outro dado. Então eu quero colocar aqui, ó, incluir tabela, tá vendo? E aí aqui eu vou acrescentar os dados de mortalidade, então óbitos, tá? E aí ele juntou aqui, ó, tá vendo? Direitinho. Então população e aqui mortalidade. Lembra que eu falei com vocês que é importante a gente colocar POP? Se a gente não tivesse colocado, esse aqui seria 2008 e esse aqui também. Qual que é a população, qual é óbito? Não sei. Então por isso que você tem que renomear antes. Então a gente vai colocar aqui 2008 de novo. 2008, OB. 2009, OB. 2010, OB. 2011, OB. 2012, OB. Esse aqui é o total de óbitos. Essa coluna aqui, ela não vai ser útil pra gente. Você pode excluir ela, tá? Se é uma coluna que você não quer. Como que exclui? Quadro. Cadê? Eliminar coluna, tá vendo? E aí ele vai te dar a opção qual que você quer eliminar. Então, eu quero eliminar o total. Ok, pronto. Então, gente, a gente já tem aqui alguns dados. A gente tem a população por ano e a gente tem o óbito por ano. Com a população e óbito, o que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular a taxa de mortalidade geral, né? Então, para isso, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, operações, calcular indicador. A taxa de mortalidade geral é o óbito que ocorreu em determinado local, dividido pela população daquele local em determinado, né, data, intervalo de tempo, assim por diante. Então, o nosso numerador vai ser o óbito e o nosso denominador vai ser a população daquele ano. Então, se eu estou usando o óbito 2008, eu tenho que usar a população 2008, tá? E aí, aqui o nome da nossa variável de saída, né, o nome da nossa coluna vai ser taxa de mortalidade geral 2008, tá? E aqui eu vou colocar por 1000, porque é usual a taxa de mortalidade ser sempre, né, dependendo da doença, claro, mas é comum a gente falar, a taxa de mortalidade foi tanto por 1000, tá? Vou renomear aqui que ele não foi. Taxa de mortalidade 2008. Óbito por população. E aqui você pode colocar quantas casas decimais você quiser, tá? Eu vou colocar aqui só de exemplo. Então, ok. E aí ele calculou pra gente a taxa de mortalidade total e por macro-região, tá? E aí a gente pode fazer isso para todos os anos. Então, operação, calcular indicador. A gente vamos calcular para o ano de 2009 agora. Então, óbito 2009 pela população de 2009. Já tá por 1000, uma casa decimal que ele gravou da última vez que eu fiz. Então, taxa de mortalidade geral 2009. Ok, calculou aqui também, tá? Operações, vamos calcular para 2010. Então, óbitos 2010, população 2010. Taxa de mortalidade geral 2010. Continua 1000 e uma casa decimal, ok. De novo. Operações, calcular indicador 2011, tá? Óbito 2011, população 2011, taxa de mortalidade geral 2011. Ok. Por fim, 2012, calcular indicador, óbito 2012, população 2012, taxa de mortalidade geral 2012, por 1000, uma casa decimal, ok. Pronto, que tá calculado, tá? Agora, gente, a partir do momento que a gente calculou essas taxas de mortalidade, aqui, de acordo com os dados que a gente baixou, a gente tem como calcular uma variedade de indicadores. Então, por exemplo, quero ver qual que é a cobertura da estratégia de saúde da família. Então, eu tenho o número de pessoas cadastradas, lembra que a gente baixou? Então, vamos colocar aqui, ó, incluir tabela, que é o número de cadastro, tá? Ok. Então, aqui, olha só, em 2008, o total de Minas Gerais era a população 19 mil pessoas, aproximadamente, né? Quase 20 mil pessoas. Só que cadastradas pela Sociedade de Saúde da Família, a gente tem só 12 mil. 12 mil. Então, a cobertura, ela tá menor, concordam? Né? Então, a gente tem como calcular o percentual de cobertura aqui também. Vou só colocar aqui, ó. CAD, que é o cadastro da saúde da família, só pra gente não perder o que é o que, tá?
ECAD, último aqui, ECAD. Então, tem como vocês calcularem uma série de indicadores com isso. E o exercício que vocês vão fazer é exatamente esse. Vocês vão definir uma região de saúde, um intervalo de tempo. Pode ser um município? Pode. Pode ser em 2 anos? Pode. Pode ser em 10 anos? Pode. Pode ser em 5 anos? Pode. Pode ser, né, um país? Pode. Vocês vão selecionar o que vocês quiserem, tá? E exatamente manipular esses indicadores, né, de acordo com os dados que vocês quiserem calcular. A cobertura estratégica da família, a taxa de mortalidade, a cobertura de médicos, tá? De acordo com esses dados que a gente baixou, tá? Não vou fazer todos aqui não por causa do tempo e a tarefa é justamente essa, tá? Agora, a outra coisa que a gente vai fazer é em relação aos mapas. Eu vou parar esse vídeo para não ficar muito grande, vou dar continuidade no segundo vídeo, tá?